Olá, aqui é o professor Tirão Borba. Vamos conversar um pouco sobre a questão do que restou da direita brasileira. Só para situar um pouco a discussão, né, que é direita, esquerda, centro, para a gente ter uma ideia, né? Muitas pessoas vão teclar aqui e falar: não, não existe mais essa ideia hoje de direita, esquerda e centro. Existe, mas você tem que utilizar a ferramenta dentro das ciências humanas a contextualizando, quer dizer, numa situação de espaço, tempo e bases sociais. Então, lá no século XVIII, com a Revolução Francesa, os gerondinos, né, representavam a direita, que eram grupos socialmente reconhecidos como a alta burguesia e parte da nobreza, que queriam conservar o seu poder político e tirar a participação popular dos processos políticos. A esquerda, encampada pelos jacobinos, seriam aqueles grupos mais radicais que queriam a transformação social. E o espectro do centro é aquela coisa razoavelmente disforme, mas que de uma maneira geral, no comportamento político, buscam estar perto do poder e tirar, vamos dizer assim, benefícios, sejam políticos, econômicos ou qualquer outra coisa que circunda o poder. Então, tendo essa referência, o que nós temos? Uma ausência de uma figura forte de direita para disputar as próximas eleições em 2026. Ah, Tiago, então você está falando que não restou nada da direita? Não, essa direita mais reacionária, né? Quando eu falo reacionária, é voltar a um tempo que não existe mais belicista, que quer conservar determinados grupos do poder, que representa aquelas pessoas que fizeram aquelas atitudes lá no 8 de janeiro de 2023 e que é o Jair Bolsonaro, né, em 2018, naturalmente, que é o presidente, mas que ao final do mandato, depois que soube da derrota do Lula, para o Lula, basicamente não tomou as rédeas da direita e tem uma série de problemas, né, na justiça. Principalmente é dado aí pela imprensa que é quase certa a sua inegibilidade, né? Agora, outras acusações, outros processos em relação à sua prisão, aí já é uma situação mais complexa. Em relação ao Sérgio Moro, que seria a figura mais reconhecida dentro dessa direita mais reacionária, também é uma situação bastante difícil. Eu não digo nem pela questão daquele vídeo lá, como que eu posso dizer, infantil dele, né, falando sobre o Gilmar Mendes. Eu não vejo também tanta coisa ali para ele ser acusado, perder o mandato de senador. Mas isso não, a meu ver, se acontecer isso, eu acho que vai ser uma surpresa. Agora, tem outras duas acusações, outras duas coisas que correm em relação a ele que pouco está sendo falado na imprensa. Primeiro, é em relação ao Tacla Duran, que na época que ele era juiz, nunca quis escutar, e o Tacla Duran tem uma série de comprovações falando sobre casos de extorsão que envolve a mulher do Sérgio Moro, né, e outros escritórios de advocacia e etc. Tem uma entrevista no Diário do Centro do Mundo do advogado criminalista Cacai, onde ele fala em relação a isso porque ele tem uma relação próxima com o Tacla Duran, né? Tentou, acho que defendeu ele em algum processo, tem uma relação bastante próxima. E a outra questão bastante grave em relação ao Sérgio Moro, que também afeta o Jair Bolsonaro, os dois ao mesmo tempo, que é a questão dos Yanomamis. Lembrando, o Sérgio Moro, enquanto ministro da Justiça, ele pegou a FUNAI naquela época estava ligada ao Ministério da Justiça. Então, esse desleixo de não resolver as situações relativas aos povos Yanomamis, né, o povo Yanomami, pode chegar a ele. Então, assim, quem que resta da direita para disputar a eleição? Aí eu lembro o seguinte, essa direita reacionária, será que ela está perdendo força? A gente sabe que a direita, ela é bastante forte aqui no Brasil, tanto que foi uma eleição bastante apertada, né, para a vitória do Lula. Mas a gente tem que recapitular a direita que discutia projetos. Essa direita que está aí é uma direita que discute comportamento, a questão armamentista, mas que, se você se perguntar, o que que isso leva a um desenvolvimento da sociedade, um melhor bem-estar social, enquanto projeto de sociedade? Nada, né? Então, a gente tem uma configuração que veio da década de 90, que era o quê? Uma esquerda representada pelo PT e outros partidos que discutiam projetos, e uma direita também que discutia projetos. Ainda que essa direita que se tinha um trânsito, uma conversa, um diálogo com a esquerda razoável, até que
muitos analistas falavam que determinados desses setores da direita e da esquerda não era surpreendente que eles viessem ao quê? A se compor. Do que eu estou falando? O PSDB e o PT, eles têm uma origem, né, lá no final da ditadura militar. O PT é mais ligado às bases sociais, intelectuais, os sindicatos e as formações eclesiais de base da Igreja Católica. E temos um movimento de pessoas que lutaram contra a ditadura, né, que era o MDB na época, que fundaram o PSDB. Por isso que muitos intelectuais analistas falavam, olha só, esse livrinho aqui, né, você vai dar aqui para ver, que é o quê? Luiz Werneck Viana falando A Esquerda Brasileira e a Tradição Republicana, estudos de conjuntura sobre a era FHC e Lula. Então são uma série de artigos que ele escreve no jornal, que ele é um cientista político, e ele vai apresentando determinados argumentos que mesmo que o PSDB tenha cedido para governar espaço à direita e ele realmente se endireitou, mas ele tem uma tradição da esquerda, ele tem certas preocupações sociais. O FHC ele teve determinadas preocupações sociais, tanto que o embrião do Bolsa Família estava lá no governo FHC, a discussão de cotas estava no governo FHC. Então a gente não pode chegar e tacar uma bomba, não, o FHC não serviu para nada e tudo mais. Não, ele plantou determinadas coisas lá no seu governo. Por exemplo, o encaminhamento que a gente vinha tendo no MEC, por exemplo, enquanto política educacional, ela aconteceu lá no Ministério do Paulo Renato, no governo FHC. O Fernando Haddad praticamente seguiu toda a estrutura do MEC deixada pelo ministro Paulo Renato. Ele fala até o Haddad que ele discordava de várias coisas do Haddad, mas se a gente for ver, na verdade, não tem grandes diferenças, não. Então, assim, o Luiz Werneck Viana fala o seguinte, ó. Esse é o registro com que se começa. Aqui, a narrativa do longo ciclo de primazia do eixo PSDB-PT, cujo resultado mais visível tem sido a racionalização da sociedade brasileira, operada pelo poder político no sentido de impor sua adaptação à lógica do argumento econômico e aos valores de mercado. Tal racionalização foi conduzida por reformas estruturais, boa parte delas por meio de emendas constitucionais, o que implicou, como trivial, a articulação de amplas alianças no Congresso, com frequência pela mobilização de procedimentos não republicanos, que são os acordos políticos, o toma lá da cá, que caiu aí no senso comum. Mas o que eu quero dizer, o que o Luiz Werneck Viana fala, é que existe uma sinergia, uma razoabilidade entre setores da direita e da esquerda que podem colocar o Brasil a um rumo. Ah, Tiron, mas então quem que seriam essas pessoas da direita que poderiam, pelo menos, discutir projetos junto com a esquerda e com o PT, se colocar como uma oposição racional? Não essa oposição aí, por exemplo, do Nicolas Ferreira, lá, deputado por Minas Gerais, aquilo ali, doido varrido, né? Mas que tipo de direita que estaria colocada? Por exemplo, a Simone Tebet ganhou um espaço considerável, está lá no ministério. O Geraldo Alckmin, que é o vice do Lula. Ah, Tirão, mas eles não seriam políticos de esquerda porque estão no governo de esquerda? Não. O Lula fez uma composição para vencer as eleições. Não quer dizer que todas as pessoas que estão na sua base, que apoiam ele nesse momento, sejam pessoas de esquerda. Mesmo que o PSDB praticamente tenha deixado de existir. O Alckmin tenha saído do PSDB e foi para o PSB, que é um Partido Socialista Brasileiro. A Simone Tebet está lá no MDB, não quer dizer que a direita tenha assumido. Ela foi, né? Uma coisa que o Luiz Werneck Viana e outros analistas, o Daniel Arão, já vi em entrevista falando, que seria razoável uma composição entre esses dois grupos, etc., para dar um rumo ao Brasil. E é basicamente o que aconteceu com a chapa Lula-Alckmin, o ingresso da Simone Tebet no governo e certos encaminhamentos de discussão de projetos nacionais. Então, de certa maneira, a vitória do Lula, ela representa o quê? Ela representa o Brasil voltando aos trilhos e a um caminho de discussão nacional, de país, né? Se afastar em grande parte dessa pauta do comportamento que não leva a lugar nenhum. O que leva a gente a algum lugar é discutir o que a gente vai comer,
onde a gente vai trabalhar e quanto a gente vai ganhar. Isso que é importante, principalmente numa situação, de colapso e que a gente vive desde 2015 no setor econômico. Então, são essas considerações que eu queria falar para vocês, né. Quem que vocês acham da direita realmente que tem um espaço, um protagonismo para disputar 2026, né? Visto que o Lula, ele tá aí já com a saúde já que eu não vejo uma perspectiva de ele disputar uma outra eleição e ter o seu quarto mandato, né. Então, compartilhe o vídeo, digite aí na descrição, na parte de comentários, o que que vocês acham. Um abraço, até a próxima.